Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar um caso que parece mais dramático do que o enredo de um filme. Uma mulher é sequestrada enquanto seu namorado foi sedado, amarrado e depois disso recebeu um pedido de resgate. Depois de uma busca de alto nível da polícia, a mulher simplesmente reaparece aparentemente ilesa e a 640 quilômetros de distância de onde ela tinha sido levada. E a polícia diz ao mundo inteiro que o casal inventou tudo. Hoje eu vou contar a história de Denise Huskins e Aaron Quinn, que ganhou as manchetes de todo o mundo. E antes de você continuar assistindo esse vídeo, como sempre eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like para mim, também de se inscrever no meu canal. Eu abri a possibilidade de você se tornar um membro do meu canal, que com isso você vai ter diversos benefícios, vai apoiar o meu trabalho e também vai ter um vídeo exclusivo por mês. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Tudo começou quando Aaron Quinn ligou para a polícia dia 23 de março de 2015, a 1h53 da tarde, alegando que a sua namorada Denise Huskins havia sido sequestrada durante a madrugada. Ele disse que eles estavam dormindo na casa dele em Mary Island, na cidade de Vallejo, na área da Baía de São Francisco, quando acordou com uma luz brilhante em seu rosto e com alguém mandando ele ficar de bruços. Mary Island é uma comunidade muito boa e é um lugar extremamente seguro lá dos Estados Unidos, então algo assim acontecer era extremamente improvável. Ele falou que depois disso ele foi amarrado, seus olhos foram vendados e eles o obrigaram a beber um sedativo, que ele dizia achar ser a mistura de níquel e diazepam. Os invasores também reproduziram uma mensagem pré-gravada dizendo que a invasão estava sendo realizada por um grupo profissional que cobrava dívidas financeiras. Na mensagem, eles ameaçavam serem violentos caso não seguissem suas instruções. Ele disse que depois disso a Denise foi levada de carro pelos invasores e o Aaron recebeu 2 pedidos de resgate. Depois disso, ele disse que a Denise tinha sido levada. A primeira coisa que perguntaram ao Aaron quando ele ligou para a emergência foi por que ele tinha demorado tanto para ligar para a polícia. Afinal, ela tinha sido sequestrada de madrugada e ele ligou apenas a 1h53 da tarde para a emergência. Ele falou que ele não tinha ligado antes porque ele estava amarrado. Perguntaram então quando ele tinha conseguido se soltar e ele disse que pela manhã. Depois ele disse que tinham dado aqueles sedativos para ele tomar, então ele tinha dormido bastante. A polícia foi imediatamente para a casa do Aaron e o levaram para a delegacia às 3h04 da tarde. Nesse momento já fazia 10 horas que a Denise estava desaparecida. Foram retiradas amostras de saliva e sangue do Aaron para passar por exames e também toda a roupa dele que ele estava usando foi coletada para perícia. Na delegacia, ele deu mais alguns detalhes de tudo o que tinha acontecido para os investigadores. Ele falou que a Denise tinha chegado na casa dele na noite anterior por volta das 6 horas da tarde e tinha levado pizza para eles jantarem, e que ele tomou 4 cervejas e um drink. Ele também falou que ele trabalhava como fisioterapeuta na mesma unidade e no mesmo hospital que a sua ex-noiva Andrea, e que ele e a Denise tinham tido uma discussão recentemente por causa disso naquela noite. Isso porque a Denise tinha pegado algumas mensagens do Aaron e da Andrea, conversando sobre o ex-relacionamento que eles tinham. Ele falou que depois eles se acertaram, foram dormir e que por volta das 3 horas da madrugada ele acordou com uma luz branca brilhante em seu rosto e também com 3 pontos de laser passando por ele e pela Denise. Quando um homem disse o seguinte: Aaron, deite-se de bruços. O homem então pediu para Denise subir em cima do Aaron, amarrar as mãos dele e assim ela fez, e as mãos do Aaron foram presas com um lacre. Depois ele disse que esse homem colocou óculos de natação na cabeça dele, que estava com os visores tampados. Ele falou então que ele se sentou e sentiu um fone de espuma sobre seus ouvidos e uma música começou a tocar. Depois ele disse que ouviu alguém dizendo que iriam verificar os sinais vitais dele e medir sua pressão. E isso foi feito para ele tomar aquele sedativo, que ele achava que era aquela mistura que eu falei. Então, depois de tomar esse sedativo, o homem mandou ele se deitar e ele pediu um cobertor porque estava tremendo de frio. E nesse momento o invasor disse o seguinte: me desculpe, esqueci como está frio, estamos com roupas de mergulho. Depois disso, segundo o depoimento do Aaron, o homem o levou para o sofá da sala e a Denise para outro quarto. E nesse momento o invasor falou o seguinte para o Aaron: temos um problema, era para ser a Andrea. A Andrea era a ex-noiva do Aaron, que tinha morado com ele até setembro de 2014
E ele falou que tinha terminado com ela poucos meses antes disso tudo acontecer e tinha iniciado aquele relacionamento com a Denise. Ele falou que os sequestradores avisaram que iam levar a Denise mesmo assim, porque ele poderia pagar uma boa quantia pelo resgate dela, que seria por volta de $15 mil. O invasor também disse que iriam instalar uma câmera para ficar vigiando o Aaron na sala e que se ele saísse da frente da câmera, que ficaria ali na sala, eles machucariam a Denise. Eles então pegaram o carro do Aaron, que era um Curry da Toyota, e levaram a Denise. Ele falou que depois os sedativos fizeram efeito e ele acabou apagando ali no sofá. Ele acordou por volta das 11h30, ainda meio grogue por causa dos sedativos, e nesse momento já fazia 6 horas que a Denise tinha sido levada. Ele falou que quando ele acordou, ele olhou para o chão da sua sala e tinha uma fita vermelha demarcando onde ele deveria ficar. E tinha também aquela câmera apontada para ele instalada no teto. Ele falou que ficou com muito medo de chamar a polícia antes, porque ele sabia que ele estava sendo vigiado pelos sequestradores e eles poderiam fazer algo ruim com a Denise. Depois disso, ele falou que recebeu um e-mail pelo celular pedindo $15 mil em dinheiro para liberar a Denise. Ele então ligou para o banco para perguntar quanto ele poderia sacar e ele respondeu aos invasores que só poderia sacar $3.500. Depois disso, ele não recebeu mais respostas. Depois que se passaram algumas horas, ele viu que sua única saída era ligar para a polícia. E então, às 1h53 da tarde, ele ligou para a emergência. O investigador, ouvindo tudo aquilo, perguntou como os invasores tinham conseguido entrar na casa dele e ele falou que ele não sabia. Na casa, de fato, não tinha nenhuma porta arrombada. E tudo que o Aaron disse era que tudo tinha sido muito bem planejado e por isso eles não precisaram arrombar a porta. O investigador então perguntou um pouco mais sobre sua ex-noiva e o Aaron disse que a Denise tinha descoberto que ele andava trocando mensagens com a Andrea, com a ex-noiva dele, e queria que ele se limitasse a falar com a Andrea apenas o necessário no trabalho. Nessas mensagens que a Denise pegou, o Aaron se declarava para sua ex-noiva, dizendo que ainda tinha sentimentos por ela e que queria voltar com ela. Ele falou que a Denise não ficou brava, mas considerou aquilo como uma traição emocional. Então eles estavam passando por uma mini crise no relacionamento deles quando tudo aconteceu. O investigador achou tudo aquilo muito estranho e falou que aquela história tinha sido muito bem elaborada e que era muito improvável que aquilo de fato tinha acontecido. O investigador logo de cara olhou para o Aaron e falou que achava que a Denise não tinha sido sequestrada e que, na verdade, algo muito ruim tinha acontecido naquela casa. E que dificilmente um criminoso sequestraria alguém para ganhar apenas $20 mil, que era muito pouco. O investigador perguntou ao Aaron onde estava o cobertor que ele estava usando naquela noite, porque quando os policiais chegaram, o cobertor de cima da cama não estava mais lá e a noite tinha sido muito fria, então era certeza que eles tinham usado o cobertor naquela noite. E o Aaron disse que não sabia onde estava. O investigador então disse que parecia que, na verdade, o cobertor tinha desaparecido porque provavelmente tinha sido usado para tirar um corpo de dentro da casa. Ele pressionou bastante o Aaron, perguntando se a Denise tinha tido uma overdose ou se eles tinham brigado e as coisas tinham saído do controle e o Aaron tinha feito algo contra ela, mas ele disse que não, que na verdade era tudo aquilo que tinha acontecido. Alguém tinha entrado na casa e tinha levado a Denise. O investigador então falou que líquido vermelho corporal tinha sido encontrado na casa e isso surpreendeu bastante o Aaron. Ainda assim, ele continuou dizendo que não havia feito nada contra a Denise. A Denise tinha 29 anos nessa época e ela também trabalhava como fisioterapeuta no mesmo hospital que o Aaron e a Andrea. E foi lá que ela conheceu o Aaron. E aí eles começaram a se relacionar depois que ele tinha terminado aquele noivado com a Andrea. Eles não estavam tanto tempo juntos, então os familiares da Denise nem conheciam o Aaron, mas sabiam que a Denise não se envolvia com homens ruins e que também ela estava muito feliz com aquele seu novo relacionamento. Já o Aaron era um rapaz que nunca tinha dado qualquer trabalho aos seus pais, então ele nunca teve problemas com substâncias ilícitas, nunca teve passagem pela polícia, não era aquela pessoa de beber muito. Ele sempre trabalhou muito bem naquele hospital e era um hospital de referência. E quando tudo aconteceu, os pais do Aaron só tinham visto a Denise uma única vez. E eles falaram que a primeira impressão que eles tiveram dela é que ela era uma moça muito legal. Logo, o caso do desaparecimento começou a ser noticiado em grande massa. E a única testemunha de tudo aquilo era o Aaron. E começou a ser falado que ele tinha demorado muitas horas para ligar para a polícia. E por isso começaram a suspeitar dele. Muitos diziam que provavelmente ele tinha tirado a vida dela, escondido o corpo e simulado um sequestro.
As buscas cresceram muito rápido e foram usados cães farejadores por todo o bairro, e equipes de mergulho também utilizaram sonar na água para tentar identificar a presença de algo ali dentro, perto da ponte de Mary Island, porque eles estavam trabalhando na hipótese do Aaron ter descartado o corpo dela em um rio próximo que tinha ali. A casa do Aaron foi isolada e diversas viaturas pararam na rua, e os policiais colheram digitais e o máximo de evidências disponíveis no local. Enquanto isso, os repórteres de todas as emissoras faziam plantão em frente à casa do Aaron. Então, logo, um circo midiático tinha sido estabelecido. A Andrea, a ex-noiva do Aaron, foi chamada na delegacia para contar um pouco sobre ele, e ela então contou que eles tinham tido um término muito difícil daquele noivado e que o Aaron não aceitava muito bem porque ela tinha traído ele e ele tinha descoberto, e esse foi o motivo do término. E ela falou que mesmo após terminarem, ele ficava indo até a sala dela no hospital tentando abraçá-la e beijá-la, porém ela falou que pediu que ele não fizesse mais aquilo, porque aquilo não era legal, ficar forçando uma situação. E o investigador, ouvindo tudo isso, perguntou se ela achava que o Aaron gostaria de voltar com ela. E ela disse que sim, que achava que ele aceitaria. Dia 24 de março, já era terça-feira, e às 4h33 da tarde, o Aaron passou pelo detector de mentiras conduzido pelo FBI. E ele foi informado que ele tinha falhado miseravelmente naquele teste. E ele continuou sendo pressionado para assumir o que ele havia feito. O agente do FBI falou que ele iria destruir a própria família, que iria destruir a própria vida, caso não assumisse aquele crime. Foi feito um verdadeiro terror psicológico para que ele assumisse aquele crime, e os policiais estavam convencidos de que ele havia feito alguma coisa contra a Denise. E ele passou 18 horas ali na delegacia sendo interrogado sem parar, quando finalmente ele pediu por um advogado. Foi contratado o advogado Dan Russo, que atua na área criminal desde 1978. E conforme eu falei, nesse momento, o Aaron estava sendo mantido naquela delegacia há 18 horas. Então ele estava com o psicológico destruído já. O advogado Dan Russo foi até a delegacia e falou que o Aaron já tinha dado amostra de DNA e suas digitais já tinham sido colhidas, e que se ele não fosse preso, os policiais teriam que liberá-lo naquele momento. A sócia do Dan Russo, chamada Amy Morton, que também é uma advogada criminalista, começou a trabalhar junto com ele no caso. E ouvindo toda a história, ela falou que acreditava no Aaron, mas que ninguém nos Estados Unidos acreditaria numa história bizarra daquela. Quando fez 31 horas que a Denise estava desaparecida, um repórter investigativo que estava fazendo a cobertura desse caso recebeu um e-mail com o assunto Denise. Dentro do e-mail tinha um arquivo de áudio com a Denise dizendo o seguinte, abre aspas, "Oi, meu nome é Denise Huskins, fui sequestrada. Fora isso, estou bem", fecha aspas. No áudio, ela parecia estranhamente calma. Ela também dizia que o primeiro show que ela havia ido era do Blink, com a sua melhor amiga Bethany, e ela também citou nesse áudio um acidente de avião que tinha acontecido nos Alpes naquele mesmo dia. E tudo isso era para provar que era de fato ela naquele áudio e que o áudio era daquele dia. Ou seja, ela estava viva. Toda a família dela tinha viajado até Vallejo para acompanhar o caso de perto, e eles se juntaram na delegacia para ouvir esse áudio, junto com o Aaron. E eles acharam que a partir daquilo as buscas se intensificariam. Mas na verdade, o investigador simplesmente falou o seguinte: "Bom, eu estou tentando entender o que está acontecendo aqui, e para isso faremos algumas perguntas para verificar se não deixamos passar nada." Essas perguntas seriam feitas para o Aaron, e ninguém estava entendendo por que os policiais estavam agindo daquela forma, porque o Aaron e também toda a família da Denise queria que eles investigassem o quanto antes onde ela estava, mas a verdade é que os policiais não estavam convencidos de que de fato aquilo tinha sido um sequestro. Eles estavam achando a história muito surreal, muito bizarra. Os investigadores então chamaram a mãe e o irmão da Denise para conversar com um policial em uma sala separada. E lá eles começaram a perguntar quantos namorados a Denise teve, quanto tempo tinha durado cada relacionamento, se ela bebia muito. E eles dizem que a impressão que tiveram era que a polícia tinha tentado descobrir as coisas ruins que a Denise já tinha feito na sua vida. Ele também perguntou se tinha algo no passado dela que poderia dar uma luz no caso. E a mãe da Denise falou que ela se lembrou de algo nesse momento, que a filha dela já tinha sofrido abuso. E a resposta do detetive foi que muitas vezes mulheres que sofrem esse tipo de coisa fingem que aconteceu de novo para viver novamente aquela emoção. Então eles estavam querendo dizer que a Denise estava fingindo tudo aquilo.
E é claro que a mãe dela, ouvindo isso, ficou completamente horrorizada. Naquele dia, o Adam ficou em outra sala durante horas, sendo interrogado por investigadores de Vallejo e também por agentes do FBI. Eles então perguntaram se o Adam desconfiava se talvez a Denise estivesse envolvida em tudo aquilo. Isso porque eles começaram a pensar isso por causa daquele áudio em que a Denise parecia estranhamente calma. E então, no dia seguinte, o pai da Denise, chamado Mike, ligou para a polícia avisando que tinha recebido uma mensagem da sua filha dizendo que estava indo para a casa dele. E de fato, às 9h09 daquela manhã, câmeras de vigilância capturaram as imagens dela chegando na casa do pai dela, que ficava na Huntington Beach, no sul da Califórnia, a 640 quilômetros de distância de Vallejo, que era onde ela morava. Ela estava totalmente ilesa, nenhum resgate havia sido pago, e a cidade onde ela foi libertada é onde ela tinha passado boa parte da sua infância. Claro que com esse caso sendo noticiado em todas as mídias, toda a imprensa estava querendo falar com ela. Mas a Denise, quando apareceu em público, ela estava usando moletom e capuz e ela não mostrou muito o rosto e ela evitava falar com qualquer repórter. Ela não queria nem ser filmada, na verdade. E aí começaram a falar na mídia que ela estava agindo muito mais como uma suspeita do que como uma vítima. A polícia de Vallejo, que estava fazendo a investigação, também não conseguiu contato imediato com ela. E o tenente Kenny Park fez uma coletiva de imprensa dizendo o seguinte... Abre aspas, Adam Quinn e Denise Huskins saquearam recursos valiosos de nossa comunidade e tiraram o foco das verdadeiras vítimas, ao mesmo tempo em que incutiram medo entre os membros da nossa comunidade, fecha aspas. Ele acrescentou que o casal devia desculpas à população e descreveu o caso como uma busca inútil e que os dois poderiam enfrentar acusações criminais. E o fato da Denise ter sido deixada na porta da casa do pai dela pelo sequestrador e estar completamente ilesa, além do fato das gravações durante seu período de cativeiro ela parecer estar com a voz completamente calma, logo as suspeitas recaíram em cima da própria Denise, que talvez ela tivesse armado tudo aquilo por vingança, por ter pegado o namorado dela conversando com a ex-noiva. E para piorar tudo, o filme Garota Exemplar tinha sido lançado no ano anterior. E para quem não sabe, esse filme retrata a história de uma mulher que descobre a traição do seu marido e, motivada por vingança, finge o próprio desaparecimento para tentar incriminá-lo. Então, tanto a mídia quanto a polícia estava dizendo que provavelmente a Denise havia feito isso. A Denise então conversou com os policiais e ela contou toda a sua versão dos fatos. Ela falou que naquela fatídica madrugada, ela foi colocada no porta-malas do carro e ela estava com as mãos amarradas nas costas e com óculos de natação escurecidos e ela tinha sido obrigada a tomar sedativos. Ela falou que depois de andar um pouco com o carro, eles pararam, pegaram ela e falaram, não grite, não fale, porque você vai piorar a sua situação. E então colocaram ela no porta-mala de outro carro. Ela falou que pelo som da rotação do motor, ela sabia que estava dentro de um Mustang. Ela falou que tentou prestar atenção no trajeto que estava fazendo e contar quantas curvas o carro estava fazendo, mas os sedativos começaram a fazer efeito e ela não conseguiu mais focar os seus pensamentos. Depois de algum tempo, o carro parou e ela foi retirada do porta-malas. Ela falou que naquele momento, mesmo com óculos de natação escurecidos, ela conseguia saber que estava em plena luz do dia. Ela falou que sentiu o cheiro de pinheiros e que o local era muito silencioso. Ela imaginou que estivesse em um terreno remoto no meio da floresta por causa dessas características, mas que de repente o sequestrador a arrastou para um lugar escuro e que tinha um chão frio de concreto. Ele falou para ela, preciso terminar de me arrumar, e deixou ela deitada naquele chão de concreto há algum tempo. E depois ele a direcionou para dentro de uma casa, onde primeiro ela pisou em carpete e depois em um piso normal. E então ela foi levada para um quarto. Ela falou que se deitou e ele se sentou ao lado dela e falou o seguinte, não era para ter sido você, era para ter sido a ex do Adam, a Andrea. Ele também falou que era de uma empresa clandestina que sequestrava pessoas por dinheiro e que o Adam tinha recebido instruções do que fazer. Ele falou também que o plano era libertá-la em até 48 horas. Ela então dormiu um pouco e depois acordou com uma música francesa pop tocando na casa. E ela falou que o sequestrador a levava ao banheiro pelas mãos quando ela precisava usar e chegou a contar para ela que ele sofria de insônia e transtorno de estresse pós-traumático e que tinha sido um militar. Ela falou que no começo ele parecia um homem atencioso e educado e por isso, após passar aquele primeiro dia de cativeiro, ela ficou mais tranquila porque ela pensou que realmente
finalmente seria libertada. Porém, ela falou que ele voltou para o quarto dela e ela falou que percebeu um certo peso na forma que ele estava andando. E ele falou o seguinte para ela: temos um problema. Não temos nenhuma garantia de que você não vá falar com a polícia. Então você terá que ter relações com um de nós e será gravado. Dessa forma, se acharmos que você vai falar com a polícia, poderemos jogar o vídeo na internet. Ele falou que quem faria aquilo com ela seria ele mesmo, mas que ele seria muito gentil. E assim ele fez. Ela conta que foi horrível, mas ele não foi agressivo com ela, mas foi uma situação horrível para ela e foi tudo gravado. Depois ele levou ela até o banheiro e falou que ela poderia tirar os óculos quando ele não estivesse por perto, e lá ela tomou um banho. Na manhã seguinte ele foi até o quarto e disse que não tinham mais conseguido contato com o Aaron e que ela precisaria tomar mais sedativos porque fazia parte do protocolo da empresa e por isso tinha uma equipe a caminho. Ele falou que eles não eram tão gentis quanto ele, então era melhor ela fingir que estava dormindo quando essas outras pessoas estivessem no quarto para não ter que interagir com eles. Ela falou que ela ouviu um carro se aproximando e ele conversando com outras pessoas e ela tomou aquele sedativo. Durante todo o tempo em que ela esteve em cativeiro, ela teve que usar aquele óculos escurecido que tinha sido tampado com silver tape, para que ela não conseguisse ver o rosto do seu sequestrador. Então, ela só conseguiu tirar aquele óculos quando ela entrou no banheiro para tomar banho. Depois ele falou que ela precisaria gravar uma prova de que estava viva, que era aquela mensagem de voz que tinha sido enviada ao repórter. Quando ela terminou de gravar, ele falou que seus parceiros tinham outra exigência. Segundo ele, a filmagem da relação deles não estava boa o bastante, então teria que fazer novamente. E que dessa vez precisaria parecer consensual. Por isso ela teria que ser mais participativa. Ele então levou 2 taças de vinho e 2 garrafas pequenas de bebidas. E ela contou que assim que ele saiu do quarto, ela pegou as garrafas de bebida, pegou o vinho e virou tudo aquilo para que ela ficasse anestesiada e tudo aquilo terminasse o quanto antes. Após 40 horas do sequestro, ele mostrou uma entrevista que o pai dela havia dado, mandando um recado para ela dizendo que eles estavam fazendo de tudo para encontrá-la com vida. E ela falou que esse foi o momento em que ela desmoronou e começou a chorar muito. Depois disso, o sequestrador falou que estava na hora dela finalmente ir para casa. Ele então colocou ela no carro, deu um sedativo para ela e avisou que deixaria ela na casa da sua família, porque onde ela morava, em Vallejo, tinha muitos policiais pelas ruas. Ela foi colocada no banco da frente do carro e ele tinha colocado fitas adesivas nos olhos dela e colocado um óculos escuro em cima para que ninguém visse que os olhos dela estavam vendados. Ela dormiu e quando acordou eles já tinham chegado. Ela conta que abriu os olhos e ela conseguiu enxergar pela fita e ver que o carro que ele estava usando era um carro branco. Antes de deixar ela sair do carro, ele avisou que o Aaron já tinha falado com a polícia, então ela também precisaria dar um depoimento, provavelmente, e que tinha 2 coisas que ela não poderia dizer. Uma era que ele era um militar e a outra, que era a mais importante, ela não poderia dizer que eles tinham tido relações. E ele falou que se ele descobrisse que ela falou uma dessas coisas para a polícia, ele iria atrás dela e de toda a família dela também. Ela então desceu do carro e ele pediu que ela contasse até 10 depois que ouvisse o carro ir embora. Ela falou que ela contou bem devagar e respirou fundo algumas vezes para ter certeza de que ele tinha ido embora. E então, finalmente, ela tirou aquela fita dos olhos e estava livre. Ele deixou ela na esquina da rua em que ela passou toda a sua infância. E ela falou que durante a sua caminhada daquela esquina até a casa do seu pai, que ficava ali naquela rua, ela teve uma enxurrada de lembranças. E ela não conseguia acreditar que tudo aquilo tinha acontecido. O pai dela não estava em casa porque ele tinha viajado para Vallejo para ajudar nas investigações. Então a vizinha dele falou para que ela entrasse lá e esperasse um pouco. E logo a polícia chegou. Junto com a polícia chegou toda a mídia. Helicópteros começaram a sobrevoar o local e um policial entrou na casa da vizinha do pai dela com um gravador na mão para gravar tudo o que ela iria falar. E então ela contou toda essa sua versão. Ele perguntou para ela se ela tinha sofrido algum abuso e ela falou que não, conforme o sequestrador tinha orientado ela a fazer. Mas ela fez isso porque ela estava com muito medo do que ele poderia fazer com a sua família. O policial então disse que estava com um detetive de Vallejo ao telefone e estavam oferecendo um acordo de delação para ela, que era basicamente uma imunidade. A Denise, ela tinha acabado de passar por um trauma horrível, ela tinha acabado de sair de um cativeiro.
E com uma informação dessa, ela ficou muito confusa. Afinal, por que ela precisaria de imunidade? Afinal, ela era a vítima. Ela então percebeu que precisaria da ajuda de um advogado para entender o que estava acontecendo, e ela contratou o Dr. Doug Rapport. Ela ligou para ele, avisou que estava na delegacia e a polícia a considerava suspeita. Ele falou para ela que se ela já tinha dado depoimento, não era para ela falar mais nada, porque agora qualquer declaração contraditória que ela desse seria usada contra ela. Ele então falou para ela sair da delegacia e ir para São Francisco, naquele exato momento que era onde ele tinha um escritório, porque eles precisavam conversar. E assim ela fez, e ela tentou ficar escondida em locais secretos para que a mídia não localizasse onde ela estava, porque eles estavam todos em cima dela, todo mundo queria conversar com ela. E enquanto isso, os grandes jornais falavam coisas do tipo: Denise Huskins é a garota exemplar da vida real. Então, de fato, estava sendo noticiado que ela tinha inventado tudo aquilo. O Aaron, nesse meio tempo, também não conseguiu falar com ela, mas ele sabia que ela não estava envolvida em tudo aquilo. Ele sabia que nada tinha sido forjado, afinal ele tinha passado por tudo aquilo com ela. Quando a Denise chegou ao escritório do seu advogado, ele a informou que enquanto ela ia para lá, a polícia de Vallejo basicamente tinha a incriminado. Ela então contou tudo o que tinha acontecido ao seu advogado e inclusive que ela tinha sido abusada. Depois de repassar a mesma história 3 vezes, o advogado falou que acreditava nela, mas que se ela queria pegar o criminoso, que ele fosse preso, ela teria que fazer um exame de corpo de delito, para que a polícia de Vallejo coletasse evidências forenses. Então ela teria que falar para a polícia que ela tinha tido relações com o sequestrador, ou seja, que ela tinha sido abusada. Ao falar isso para a polícia de Vallejo, eles falaram que só fariam o exame se ela aceitasse dar outro depoimento. E então ela aceitou. Dia 26, ela foi até a delegacia de Vallejo com seu advogado e no interrogatório estava um agente especial do FBI chamado David Sisman e o detetive Matthew Mustard, que tinha interrogado o Aaron e também que tinha sugerido desde o início que pelo menos um dos dois estava mentindo. Ela então repassou todos os detalhes do sequestro para eles, dando cada detalhe e batia exatamente com a versão do Aaron. Depois, o detetive Mustard perguntou se ela tinha estado naquele porta-malas antes, o que é uma pergunta bem estranha, e ela falou que não. Depois ele perguntou se ela relutou quando ela foi sequestrada e por que ela não tinha relutado e por que ela não tinha gritado. E aí o advogado dela disse que nesse momento ele percebeu que o detetive Mustard não estava acreditando em nada do que a Denise estava contando. Ele continuava acreditando que tudo tinha sido uma farsa. O advogado da Denise, o Doug, estava em contato com a Amy, com a advogada do Aaron, e o Doug pediu que a Denise e o Aaron não conversassem até o fim dos interrogatórios, para garantir que ninguém falaria que eles estavam combinando as versões dos fatos. Então, após dar aquele segundo depoimento, ela finalmente foi levada para fazer exame de delito. E foi detectado que ela tinha tido relações nos últimos 2 dias. Ela achou que finalmente eles acreditariam na sua história, depois de passar por esse exame. Mas no dia seguinte, ela foi levada novamente para interrogatório. E dessa vez, o FBI não permitiu que eles gravassem tudo aquilo. Durante o interrogatório, esse agente do FBI falou que a história dela estava inconsistente e que era crime mentir para um agente federal. O advogado dela, então, interrompeu aquilo e falou como que aquele agente federal poderia estar dizendo aquilo para ela. E ele falou o seguinte: você nunca assistiu o filme A Garota Exemplar? E tudo aquilo era surreal demais, porque os policiais de Vallejo e do FBI simplesmente colocaram na cabeça que a Denise era a garota exemplar da vida real, e que tudo que ela estava falando era tudo mentira, tudo invenção, e que ela havia armado tudo aquilo. Depois de passar por essa fase difícil de interrogatórios, a Denise foi liberada e ela voltou para casa e finalmente quis ver o Aaron. E eles se encontraram, foi um momento de muita emoção, e eles decidiram que se amavam e iriam passar por tudo aquilo juntos. Mas eles ainda tinham muito medo dos sequestradores, afinal eles ainda estavam nas ruas e a polícia não estava investigando nada. Na verdade, a polícia estava vigiando os dois. E então, dia 29 de março, aquele repórter investigativo recebeu um e-mail. Nesse e-mail dizia o seguinte: nós sequestramos a Denise Huskins para pedir resgate. No e-mail também tinha fotos anexadas do que parecia ser uma arma com uma lanterna presa a ela.
Aquele era o e-mail do sequestrador, pela Denise estar sendo chamada de mentirosa pela mídia e pela polícia. Então ele estava basicamente ali confessando o crime, mas claro que era de um endereço de e-mail desconhecido. Esse repórter investigativo encaminhou esse e-mail para a polícia e também os outros que ele começou a receber desse sequestrador, porém os policiais não responderam. Esse mesmo e-mail também foi encaminhado para a Amy, para a advogada do Aaron, e em um desses e-mails, que eram diversos que o sequestrador estava mandando, ele mencionava um Mustang branco. E a Denise havia dito que o porta-malas que ela tinha entrado parecia ser de um Mustang para os policiais. Além disso, ela também falou que ela conseguiu enxergar pela fita que estava nos olhos dela que o carro era branco. Tinha também fotos da casa que a Denise ficou, que o sequestrador tinha mandado, e batia com as descrições dadas por ela. Mesmo assim, a polícia se negava a investigar essas pistas. E depois disso, o sequestrador continuou mandando mais de 10 e-mails para aquele repórter investigativo, e em um deles dizia o seguinte: se a polícia não se desculpar com Denise e Aaron, nós faremos de novo. Ainda assim, a polícia se negava a continuar investigando. Eles, na verdade, estavam investigando a Denise e o Aaron. E então, dia 5 de junho de 2015, 10 semanas depois da libertação da Denise, a 65 quilômetros de Vallejo, a polícia foi chamada por causa de uma invasão. A mulher disse na ligação que tinha pessoas dentro da casa dela e que estavam brigando com o marido dela naquele momento. Ela falou no telefone que os invasores estavam tentando pegar a filha deles, que tinha 22 anos nessa época, e que ela tinha conseguido se esconder no banheiro. Ela também falou na ligação que não sabia quantas pessoas tinham porque estava escuro, mas que ela viu um laser apontado para eles. E aí, durante a ligação, de repente ela fala que o criminoso tinha fugido. Isso aconteceu na cidade de Dublin, da Califórnia. E quando a polícia chegou nessa casa, o marido dela estava bem ferido, mas tinha conseguido impedir que a filha deles fosse levada. Ao vasculharem os fundos da casa, eles encontraram lacres e também silver tape deixado pelo criminoso. E dentro da casa, eles encontraram uma prova muito importante. Ele tinha esquecido um celular em cima de uma estante. E a primeira coisa que os policiais fizeram foi tentar localizar o assinante daquela linha de celular. Eles então localizaram o nome de uma mulher e entraram em contato. Eles perguntaram se ela sabia de quem era aquele número e ela respondeu que era do seu filho. E ela deu o nome dele, que era Matthew Miller. Esse homem era um ex-fuzileiro formado em Direito por Harvard e ele tinha passagens pela polícia. Os policiais da cidade de Dublin, então, novamente entraram em contato com a mãe dele e falaram que gostaria de devolver o celular e que, para isso, eles precisariam saber onde ele estava. E ela falou que poderia passar o endereço. Ela falou que ele estava no chalé dela, em South Lake Tyrrell. Com isso, os policiais tinham conseguido localizar o nome e o endereço do invasor. E eles precisavam ir até esse local o quanto antes para poder prendê-lo. Chegando lá, esse chalé ficava no meio de uma área de mata, um lugar bem silencioso e com pinheiros, e os policiais invadiram a casa e o prenderam. Na casa foi encontrado também aqueles lacres e silver tape, como os que ele tinha deixado na casa na cidade de Dublin, e tinha também armas de brinquedo e em uma delas tinha um laser grudado. Uma das detetives que participou dessa busca na casa do Matthew Miller reparou que, estranhamente, as janelas estavam tampadas. A casa também estava muito bagunçada e no banheiro dele eles encontraram um frasco de níquel e também uma seringa. Na garagem eles encontraram um carro roubado que era um Mustang branco. A identidade dele estava dentro do carro e no GPS ali do carro tinha vários endereços diferentes registrados. No porta-malas foram encontradas bonecas infláveis, que eles acharam bem esquisito. Eles também encontraram óculos de nadador com o visor tampado com silver tape. E nesse óculos de nadador tinha um único fio de cabelo loiro pendurado. Enquanto isso, a Denise e o Aaron viviam com medo de tudo aquilo, dos sequestradores e também de enfrentar um processo federal por fraude. E nas redes sociais, eles recebiam avalanches de insultos. Então, eles estavam passando por um período muito difícil na vida deles. Os advogados deles estavam tentando fazer o FBI e a polícia de Vallejo investigar o caso, mas eles continuavam apenas vigiando o casal. De repente, e muito por um acaso, o Aaron descobriu que o agente do FBI, David Sisman, que interrogou a Denise, já tinha namorado com a sua ex-noiva. Então ali existia um conflito de interesses, ele nem poderia ter participado daquele interrogatório. E parecia que agora tinha um porquê da investigação simplesmente não andar e também um porquê de todas as provas terem sido completamente ignoradas. Enquanto isso, a policial da cidade de Dublin, que tinha encontrado aquele óculos de natação com fio loiro pendurado,
queria descobrir de quem era aquele cabelo, porque poderia ser de uma outra vítima do Matthew Miller. Pesquisando sobre o Mustang branco roubado, ela entrou em contato com o proprietário do carro para avisar que eles tinham recuperado o Mustang dele e que o carro tinha sido usado em uma invasão de domicílio. O dono do carro era de Vallejo e ele perguntou se ela já tinha ouvido falar do monstro de Mary Island. Mary Island e Vallejo são separadas apenas por uma ponte, então são comunidades bem próximas. Como eu falei no início, Mary Island é um lugar ótimo para se morar. Porém, em 2014, um grupo de estudantes estavam sendo vigiados pelas suas janelas por um homem que tirava foto deles e saía correndo. Noite após noite, esse homem aterrorizou toda a vizinhança fazendo isso, e como a polícia não conseguia localizá-lo na época, esse grupo de estudantes decidiu agir por conta própria. Alguns alunos conseguiram seguir esse homem até a casa dele e descobriram que ele também morava em Mary Island. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que ele era um ex-militar, um ex-fuzileiro e advogado. Logo caiu a ficha da policial que provavelmente o monstro de Mary Island era o Matthew Miller. E tudo isso conversando com o proprietário do Mustang branco que tinha sido roubado. Ele então falou para ela que em março de 2015 o caso do monstro de Mary Island tinha ficado parado e que nessa época tinha acontecido o caso da garota exemplar. A policial não fazia ideia do que ele estava falando e logo ela foi pesquisar algumas matérias para saber de qual caso ele estava falando, que caso era esse da garota exemplar, e ela descobriu, através disso, o sequestro da Denise Huskins. Logo ela viu que a Denise havia sido sequestrada na rua Kirkland, que era a mesma rua onde o monstro de Mary Island cometia os seus crimes. Ela então viu que a Denise tinha sido liberada pelo sequestrador em Huntington Beach, e esse endereço estava registrado no GPS do Mustang que o Matthew Miller tinha roubado. Ela também viu que a Denise havia sido presa com lacres e tinha tido os olhos tampados com óculos de natação. Além disso, ela era loira. Então tudo batia. E parecia que finalmente a policial tinha encontrado a dona daquele fio loiro que estava no óculos de natação. E lembra que quando a Denise foi levada para o cativeiro, ela percebeu que tinha pinheiros em volta e que o local era de mata e muito silencioso? Aquele chalé que o Matthew Miller foi encontrado batia exatamente com essa descrição. O local era no meio do mato, tinha pinheiros em volta e era muito silencioso. Essa policial então entrou em contato com a polícia de Vallejo, mas ela foi informada que o caso da Denise Huskins tinha sido entregue ao FBI. Eles então deram o telefone do agente especial David Sisma, que era o agente do FBI que estava investigando esse caso. A policial então ligou para ele e avisou que tinha detido um homem que batia com a descrição da Denise Huskins. Ele então pediu que ela mandasse todas as informações que ela tinha para eles darem uma olhada. E então, finalmente, após analisar todas essas evidências, o FBI assumiu que, de fato, o Matthew Miller poderia ter cometido aquele sequestro da Denise Huskins. Logo, o caso voltou para a mídia. Os advogados do casal, nesse meio tempo, pediram a declaração juramentada do caso, que é um documento que a polícia monta detalhando cada passo de uma investigação. E quando os advogados leram aqueles documentos, eles perceberam o quanto os policiais de Vallejo simplesmente se negaram a investigar as pistas e ficaram focados o tempo todo em apenas incriminar o casal. Quando o Adam passou por aquele detector de mentiras na delegacia quando tudo aconteceu, ele foi informado que ele tinha sido reprovado. Mas, na verdade, nesses documentos estava registrado que o resultado tinha dado como desconhecido. Ou seja, inconclusivo, não teria como saber se ele estava falando a verdade ou mentira, segundo o teste. Porém, quando o agente da FBI falou para ele, falou que ele tinha sido reprovado miseravelmente, como se tivesse certeza que ele tinha mentido. Além disso, enquanto o Aaron esteve na delegacia dando seu depoimento, ele tinha avisado que os sequestradores iriam entrar em contato com ele por telefone. Mas ainda assim, os policiais colocaram o celular dele em modo avião. A polícia só foi ligar novamente o celular do Aaron na noite seguinte. E aí, quando foi ligado, tinha 2 chamadas perdidas. Essas ligações eram possíveis de serem rastreadas e elas vinham de um raio de 200 metros de onde, de fato, a Denise foi mantida em cativeiro. Se eles tivessem simplesmente rastreado essa pista e localizado a Denise, eles teriam evitado o segundo abuso que ela sofreu. O FBI, após sua própria investigação, chegou à conclusão que, de fato, Matthew Miller era culpado, mas que tinha agido sozinho. Mas até hoje, a Denise e o Aaron acreditam que, na verdade, tiveram mais pessoas que participaram daquele sequestro. Mas eles acham que é muito mais fácil o FBI acusar apenas uma pessoa do que continuar a investigação.
A investigação do FBI descobriu mais algumas evidências, incluindo os 2 vídeos que o Matthew Miller fez tendo relações com a Denise. Em março de 2016, um ano após os fatos, o casal entrou com uma ação federal contra a cidade de Vallejo, acusando a cidade e também os membros do departamento de polícia de um ataque cruel e chocante a 2 vítimas de um crime terrível, e também de criar um frenesi destrutivo na mídia em todo o país, ao acusar publicamente o casal de fingir um crime. De acordo com esse processo, a cidade de Vallejo ofereceu privadamente um pedido de desculpas bem tímido, mas se recusou a divulgar ao público esse pedido de desculpas. Depois de um tempo, o casal anunciou que a cidade concordou em pagar um acordo de 2,5 milhões de dólares para eles. Em 2017, o Matthew Miller se declarou culpado e foi condenado a 40 anos de prisão. O juiz escreveu que ele havia feito um crime hediondo, atroz e horrível. Na sentença, a Denise Huskins, que acompanhou todo o julgamento, disse que ainda sofria de pesadelos todas as noites. E o Aaron disse que não pode e nunca mais será o mesmo. Em 2021, a polícia de Vallejo pediu desculpas pela forma como o casal foi tratado. Após a prisão do Matthew Miller, foi descoberto que ele já havia invadido outras 2 casas em cidades diferentes, porém ele não sofreu nenhuma acusação por esses crimes. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Tem uma série na Netflix que está bombando sobre esse caso. Eu assisti, achei bem interessante e decidi trazer aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.